Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21. Quem encontrou diz amém. A palavra do Senhor vem dizendo: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre um profeta que eu gosto muito, que é o profeta Jeremias, conhecido como o profeta do choro. E quem aqui não chora, né? E a gente precisa entender algumas coisas e algumas lições que Jeremias vem nos ensinando. Como assim? Eu quero que você pare por um minuto, olhe bem no semblante dessa pessoa que está do seu lado. Olha bem dentro dos olhos dela. Vê o que você consegue identificar aí. Tem alegria aí dentro, tem esperança, tem tristeza. O que você conseguiu identificar dentro do olhar dessa pessoa? Agora você vai pedir licença para ela. Pega na mão dela e diga para ela: não se preocupa. Nós estamos aqui porque as misericórdias do Senhor não têm fim sobre a nossa vida. Isso é profético sobre a tua vida. Todos nós passamos por períodos difíceis, mas a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos recordar, trazer à memória o que nos traz esperança. E é sobre isso que eu quero falar. Todos nós sabemos e conhecemos a história de Jeremias. Alguém que é separado para ser sacerdote. É filho de sacerdote. Ele está sendo preparado para ser isso. Só que de repente algo muda em sua história. Algo muda. Assim como o pastor estava falando aqui, nós traçamos algo, mas quando o céu tem algo para derramar sobre a nossa vida é diferente. Nós traçamos um projeto sobre a nossa história, mas de repente o céu vem nos surpreendendo. Quando eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para essa noite, o Senhor ministrava ao meu coração: o Senhor está mudando trajetos e vidas aqui neste lugar. Você até traçou algo para esse ano, mas Ele tem algo ainda maior reservado sobre a tua vida. Você pensa que será pequeno, mas será grande sobre a tua casa. Você disse: Deus pode ser pequenininho, mas Ele me trouxe aqui para dizer para você: o que Ele tem para a sua vida é surpreendente, é grande. Você não imaginou ainda, mas o Senhor tem algo novo para derramar sobre você. Nós pensamos algo, projetamos algo, pensamos pequeno e deixamos de pensar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós limitamos a nossa visão olhando para a terra, mas quando nós começamos a entender o que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque eu estou falando de um profeta que foi chamado para profetizar num momento complicado. Só que trazer à memória é lembrar aquilo que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Porque quando eu estou lendo Lamentações, eu estou já entendendo o que o profeta está passando. O profeta Jeremias é alguém que está sendo chamado para profetizar para um povo que está em declínio espiritual, um povo corrompido, um povo que adora outros deuses, um povo que está se desviando e se afastando de Deus dia após dia. Profetizar quando tudo está bem é fácil, mas quando o povo já não dá mais ouvidos. Jeremias foi chamado nessa época, num período complicado, e ele está sendo levantado para ser uma voz profética. Quando o Senhor nos chama, Ele capacita. Como assim, irmã Gisele? Abra sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo de número 1. E aqui a gente começa a entender algumas coisas. Jeremias capítulo de número 1. E começa dizendo, no versículo de número 4:
Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui e vou liberar algo sobre a tua vida. Lá fora podem muitos não conhecer o teu nome, não saber onde você mora, mas o Deus que te chamou antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe, Ele já sabia o teu nome, Ele já sabia quem você era, Ele já tinha te separado. Não é para um momento pequeno, mas é para as nações. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que antes mesmo de você ser formado, Ele já havia te escolhido, Ele já havia te separado. Você é escolhido do Senhor. Aleluia. As nações eu te dei por profeta. E aqui entra as nossas limitações. Por quê? Porque a gente olha para o nosso eu. E eu entendo o que Jeremias está passando, porque a gente passa por isso. Nós somos de uma cidadezinha pequenininha, né, pastor? Né, pastora? A nossa cidade todo mundo conhece todo mundo. E aí a gente começa a pensar que o Senhor está soprando o nome, e a gente fala: meu Deus, o Senhor me chamou para isso mesmo? Deus, mas eu não sou capacitado para isso. E aí às vezes a gente fala igual Jeremias falou: ah, Senhor, eis que eu não sei falar. Ah, Senhor, eu sou uma criança. Senhor, eu não sei falar. Eu me sinto tão pequeno pela promessa que o Senhor está liberando sobre a minha vida. Em outras palavras, Jeremias está se diminuindo. E eu não sei você, mas a gente passa por essa crise achando que a gente não é capaz. E a gente até ora dizendo: Deus, o porquê o Senhor me chamou? Deus, o porquê o Senhor me escolheu? Deus, eu nem sei falar direito. E eu acho tão lindo, porque o Senhor sabia que você ia errar palavras. O Senhor sabia que você ia gaguejar. O Senhor sabia que você ia esquecer às vezes o sermão que você ia pregar. Mas Ele não olha para a sua pequenez. Ele olha para a essência que existe dentro de você. Você se sente pequeno, mas na mão dEle você é um vaso de honra. Você está se diminuindo, mas na presença dEle, quando você entende que é Ele na tua vida. Quantas vezes alguém chega para você pedindo uma palavra e você acha que você não é capaz de falar, mas essa palavra pode mudar a vida de alguém. E eu digo isso para você porque a gente tem algumas experiências, e vindo para cá eu lembrei de uma. A minha sobrinha nasceu de 500 gramas. A minha sobrinha tinha 1% de chance de vida. Hoje, ela é um grande milagre que está na nossa casa. Agora em outubro, a Lana vai fazer 4 anos. E a gente entende que é a mão de Deus sobre a vida dela. Quando a Lana estava prestes a fazer 1 ano, a Lana pegou Covid. E ela tem o pulmão dela é bem debilitado. Passou o Covid, a Lana teve bronquiolite. E eu comecei a entender algumas coisas. A Lana ficou internada 1 semana. A minha irmã entrou em desespero, não queria mais ficar no hospital, porque já ficou 4 meses com a Lana internada. Eu fiquei com a Lana esse período. E no quarto que a Lana estava, havia mais algumas crianças. E tem dias que a gente diz assim: Deus, eu não sei falar. Deus, o que eu vou dizer?
A gente olha para as nossas limitações. E eu lembro que eu cheguei, a saturação da Lana caindo, a Lana no oxigênio. A outra mãe que estava na minha frente, desesperada com a criança também. Tinha mais 3 crianças ali. Os dias se passando e a gente começou a conversar e eu comecei a entender. A mãe que estava na minha frente estava afastada. A outra que estava do meu lado disse: eu nunca vi falar do Deus dos crentes. Uma ficou em silêncio. E naquele momento de aflição, eu cantando para a Lana durante aquele período, eu comecei a entender que Deus havia me colocado ali para levar uma palavra à vida daquelas mulheres. Eu estou dizendo isso porque o cenário não é favorável. Mas se Deus permitiu você entrar nesse cenário, é porque Ele quer usar você como uma voz profética lá no meio desse cenário improvável. Tem momentos que a gente tira a força da onde não tem. Por quê? Porque não é sobre nós, é tudo sobre Ele. E naquele dia, num dia mais crítico daquela criança, eu lembro que o meu esposo entrou. A Lana havia saído já estava de alta. E eu disse: Pedro, antes da gente ir embora, a gente precisa orar. Antes mesmo da gente falar alguma coisa, aquela mãe já estava com a criança no colo dizendo: eu preciso de uma palavra, eu preciso que vocês orem por mim. E sabe que é lindo? Hoje eu recebo mensagem dela dizendo: graças a Deus que Deus colocou uma palavra, tinha uma oração. Sabe por quê? O cenário é improvável, mas não é sobre nós, é sobre a presença dEle que nós carregamos sobre a nossa vida. Hoje o Senhor está te capacitando e colocando uma palavra profética sobre a tua boca. Como assim? Não é eu que falo? Olha o que o texto vem dizendo. Eu sou uma criança, eu não sei falar. Eu sou apenas um menino. Mas o Senhor disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar falar, você vai falar. Aonde eu te mandar, você irás. Mas o que eu te mandar falar, você vai falar. Você está preparado para viver um novo tempo de Deus sobre a tua vida? Porque é tão lindo, porque a palavra não para aqui. Porque o texto vai dizer: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Assim diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou na minha boca e disse-me o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras sobre a tua boca. O Senhor está colocando palavra nova sobre a tua boca. O Senhor está liberando uma palavra sobre a tua vida. O Senhor está derramando uma unção nova sobre você. Está te capacitando nessa noite. Não é mais as suas palavras, mas é as palavras do Senhor através de você. Vai ter dias que você vai querer pregar algo e Deus vai dizer: não, 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 não. É o que eu estou te mandando falar. Vai ter dias que você vai querer liberar uma palavra e Deus vai dizer para você: silêncio. Fazer a vontade dEle sobre a minha vida é diferente. Mas olha o que Deus está dizendo: não tema diante deles. Jeremias não está entendendo, mas vai ter levante. Jeremias não está entendendo, mas vai ter desprezo. Jeremias não está entendendo, mas vai ser rejeitado. Uma voz profética vai passar por momentos ruins. Uma voz profeta vai ser rejeitada. Vai ter dias que você vai dizer: Deus me mandou liberar uma palavra, e alguém vai virar as costas e vai dizer: não quero ouvir. Não tema diante deles. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dizei tudo que eu mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. A palavra está sobre Jeremias.
E para mim, a obediência é o que faz a diferença. Porque está dizendo, apenas se prepara. A palavra eu libero, mas a preparação vem de você. Cinge os teus lombos e levanta-te. Você já viu Deus usar alguém desanimado? Você já viu Deus usar alguém que fica borocochô? Não sei se vocês usam essa palavra aqui. Aquela pessoa que sempre está com o semblante caído. Eu já ouvi Deus usar pessoas posicionadas na presença dEle. O cenário é contrário, mas está dizendo, eu vou em nome do Senhor. O cenário é improvável, mas eu tenho uma palavra para liberar. O cenário é caótico, mas se foi o Senhor que me chamou, eu preciso ir e fazer o que Ele me mandou para fazer. Jeremias está profetizando nesse cenário. Jeremias está sendo levantado como uma voz profética. Jeremias entendeu que a palavra está sobre ele, que o curso da vida dele está sendo mudado, que agora ele foi chamado para algo específico. Ele foi chamado para algo específico. Você foi chamado para algo específico. Você foi chamado para algo diferente. Cada um de nós foi chamado para algo específico. E tem dias que a gente vai passar por provações para que a gente entenda onde o Senhor quer nos colocar. A gente vai passar por momentos complicados para que a gente entenda o que o Senhor quer de nós. E eu digo isso para você, porque eu já passei por isso. Gente, eu canto desde os meus 12 anos, 10, 12 anos. E eu sempre gostei de cantar. E Deus dizendo para mim que eu ia pregar. Casei, o Pedro pregando e eu cantando na minha cabeça, eu já estava vivendo o que Deus queria para mim. Aí um dia, lá em Itapeva, a igreja apagou todas as luzes no final para a oração. E eu estava no canto, porque eu era da mídia também, né? Ficava fazendo a mídia do Pedro, tirando foto, já achando que estava fazendo. E de repente, a esposa do pastor veio na minha direção e falou assim: quem disse para você que Deus não ia te encontrar aí no canto? Quem disse para você que Deus não ia falar com você? Aí me assustou, sabe por quê? Ela chegou para mim e disse assim: Deus tem uma promessa na tua vida desde os teus 12 anos. E chegou o momento de Deus cumprir a promessa sobre a tua vida. Ela olhou para mim e disse assim: Deus manda liberar a palavra dizendo que está liberando letras novas sobre a sua cabeça. E você vai viver tudo que Ele tem para você. Sabe que eu saí de lá falando? Entrei no carro e falei: Pedro, vou escrever hino agora. Olha que bênção, Pedro. O Pedro olhou para mim e falou: você entendeu isso? Eu falei: entendi. Na verdade é o que eu queria entender. Entrei no carro, vim embora conversando com o Pedro. De repente um pastor ligou para o Pedro e falou assim: Pedro, quero a sua esposa ministrando aqui tal dia. O Pedro falou: tá fechado. Olhei para o Pedro e falei assim: você vai passar vergonha porque eu não vou. Eu não sei pregar. Eu não vou pregar. Ele olhou para mim, sabe o que ele falou? É você e Deus. Virou as costas e saiu andando. Gente, o Pedro é um poço de paciência. Ele tem infarto hoje, te avisa e cai semana que vem, de tão tranquilo que ele é. Aí o que aconteceu? A partir dessa palavra que eu liberei, eu caí com uma dor de cabeça insuportável, uma enxaqueca que eu não aguentava. Só que tinha um mistério. Eu chegava nos cultos, na porta da igreja a dor de cabeça passava. O culto todo eu passava sem dor de cabeça. O amém da bênção apostólica, a dor de cabeça voltava. Foram 15 dias com dor de cabeça. Até o momento que eu não aguentava mais, eu olhei para ele, ele corria de mim em casa. Que eu falava assim: Pedro, ore por mim, ele saía correndo. Ia para outro cômodo, não orava.
Aí ele olhou para mim e falou assim: eu não vou colocar a mão onde Deus está colocando a dele. Até o momento que eu não aguentei e falei assim: eu vou para o PA. Só que aí, cada um tem um chamado específico. Na casa do lado, mora a avó dele, que hoje, né, tem vai fazer 92 anos. E o Pedro chamou ela, falou assim: peraí, antes de você ir no PA, então vamos chamar a avó. Ela chegou, olhou para mim, sorriu e falou assim: não tá boa? Falei: não tô. Então vamos orar. A primeira frase, eu só lembro essa, porque depois não lembro mais nada. Que daí eu falei com Deus e não lembro mais. Ela só disse assim: Deus, ela está relutando com aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Faz ela entender que o Senhor chamou ela para algo diferente do que ela está imaginando. Só lembro dessa frase. E eu comecei a dizer: Deus, assim como Jeremias disse, eu disse: Deus, não me sinto capacitada. Deus, me acho tão pequena. Mas se é isso que o Senhor quer de mim, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. E eu ainda disse, falei: Deus, se é isso, então tira essa dor de cabeça para eu entender que o Senhor está entendendo a minha oração, está ouvindo a minha oração. 10 minutos depois, eu estava sem dor de cabeça alguma. E o porquê que eu estou contando isso aqui? Porque tem alguém aqui relutando com aquilo que Deus já entregou sobre a tua mão. Você está olhando e dizendo: mas Deus pode usar outra pessoa. Aí Deus me traz lá de Buri para liberar a palavra e dizer: é você mesmo que Ele quer usar. A promessa é antiga, a palavra já foi liberada e chegou o momento dele te levantar, porque Ele precisa te usar com urgência no lugar aonde Ele colocou a sua vida, e é lá que Ele quer te usar. A gente se acha pequeno demais, mas é Ele sobre nós. Jeremias está profetizando. O reino está dividido, reino sul, reino norte. E Jeremias está trazendo uma palavra, dizendo de uma palavra de arrependimento, uma palavra dura. Mas ao mesmo tempo que Jeremias traz uma palavra dura, Jeremias é o profeta do choro, porque ele sente a dor. Jeremias chora, porque ele sente o que o povo está fazendo. Jeremias chora porque ele sente. Jeremias agora vai trazer uma palavra, e ele vai dizer para Zedequias, e vai dizer para ele assim, que é o rei de Judá: não faça aliança com o Egito. Não faça aliança, porque senão Nabucodonosor, que está agora na Babilônia, ele vai vir e vai pegar tudo. Ele vai vir aqui e vai derribar tudo. A palavra foi liberada, mas Zedequias não deu ouvidos. Mas ele continua profetizando e dizendo: não faça aliança com quem não é para fazer. O povo vai perecer por essa aliança. Zedequias não dá ouvidos. Jeremias vai ser perseguido. Nabucodonosor agora vai vir e vai invadir, e vai levar o povo cativo. Cativeiro esse que vai durar 70 anos, cativeiro babilônico. Jeremias, por liberar a palavra, por profetizar, vai ser preso. E aí entra Lamentações, que nós lemos. Jeremias está preso. E Jeremias começa dizendo: eu sou aquele homem que viu a aflição. Eu vi a vara do furor. Deus me fez andar em trevas. Jeremias está falando o que está acontecendo na alma dele. Jeremias está abrindo a alma e falando: eu estou olhando em volta, só tem trevas. O meu povo foi levado cativo porque não deu ouvidos à minha voz. Está doendo em mim. E ele vai dizer: fez envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrantou os meus ossos.
A minha dor é grande, dói na minha pele. Parece que eu estou quebrado, sem expectativa, sem esperança. Eu estou falando de um profeta que está abrindo a alma, rasgando a alma e falando o que ele está sentindo. Você sabia que também profeta também sente? Não tem profeta super-herói. Eu não choro porque chorar é motivo de fraqueza. Quem disse para você? Quando a gente chora, é porque a gente estava naquele momento de fragilidade. Até os fortes choram. E eu tenho certeza que quando você chora, quando você se levanta mais forte ainda do que quando você dobrou o joelho para orar. Sim ou não? Você precisa rasgar o coração e dizer, não está bem as coisas aqui não. Jeremias está dizendo, eu estou sentindo, Senhor, eu estou gritando, eu estou clamando, mas parece que o Senhor não está ouvindo a minha oração. Senhor, eu estou falando contigo e o Senhor não fala comigo. E Ele vai dizer, o Senhor mudou os meus caminhos. O Senhor desviou os meus caminhos, mas me fez em pedaços. E parece que eu estou assolado e o Senhor não está me respondendo. Jeremias está procurando uma resposta para o momento que ele está vivendo. E ele vai dizer, eles estão zombando de mim. Eu sou objeto de escárnio, porque eu profetizei, eu falei, eu alertei, mas ninguém me ouviu, e agora eu estou aqui preso, estão zombando de mim. Jeremias está dizendo isso. Eu sou objeto de escárnio. Deus, e agora? Deus, afastasse a paz da minha alma. Estou até me esquecendo das coisas boas. Deus, eu estou me esquecendo de tudo. Pereceu a minha força, como também a minha esperança. Isso daqui é muito forte. Ele está dizendo, Deus, eu já não tenho mais força. Estão zombando de mim, eu estou preso. O Senhor mandou eu liberar a palavra, eu liberei. O Senhor mandou eu pregar, eu preguei. O Senhor mandou falar, eu falei. O Senhor me colocou em lugares que eu nem imaginei e eu fui, porque eu obedeci. E agora, Senhor, as minhas forças, eu não tenho força mais. Gruda na mão do seu irmão, pede licença para ele. Aperta a mão dele. Diga para ele, não se preocupa. Hoje, as suas forças podem ser pequenas, mas o Senhor está te fortalecendo nessa noite. Aperta a mão dele e diga para ele, a promessa não morreu. A palavra ainda está de pé sobre a tua vida. Deus está em silêncio. Diga para ele, Deus está em silêncio, mas não é falta de trabalho. Deus está em silêncio, mas está trabalhando em seu favor. Deus está em silêncio, mas está agindo sobre a tua vida. Você está achando que a sua força é pequena, mas o Senhor continua trabalhando por você. O Senhor não te deixou. Ele está em silêncio, mas Ele continua trabalhando. A minha força se foi, e com a minha força a minha esperança. Olho ao redor, é destruição, portas queimadas, muros derribados. Senhor, não tem mais nada. Senhor, não tem mais nada. Aí entra o versículo: lembra-te da minha aflição. Em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, me ouve. Senhor, me escuta.
Lembra da minha aflição. Lembra do meu pranto, eu estou clamando. A minha alma certamente se lembra de tudo que eu estou vendo e se abate dentro de mim. E isso daqui é o que acontece conosco. Porque o ser humano olha para o agora. O ser humano olha para o hoje. O ser humano olha para o momento. Não é assim? A gente está passando pela provação, está tudo derribado, está tudo queimado, está passando por provação na saúde, e você olha e diz: e agora? A gente é especialista em firmar os nossos olhos no agora. Jeremias está olhando para o agora. Só que de repente ele coloca aquele momento que eu falo que a gente respira. E ele vai dizer assim, ó: disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Vamos lá. Ele acabou de dizer que a esperança se foi, junto com a força. Mas no momento em que ele respira, ele começa a dizer: eu estou me recordando no meu coração. O que ele está recordando? Jeremias capítulo de número 31. E versículo de número 31. Ele acabou de lembrar a promessa do Senhor sobre o povo. E ele está dizendo: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Portanto, eles invalidaram e desposaram, diz o Senhor, mas este é o concerto que farei à casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele acabou de recordar que o Senhor liberou a palavra, que vai ter dias ruins, mas vai se passar os dias e o concerto virá, e haverá mais uma vez uma edificação. Eu vim aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida. O Senhor está trazendo renovo, o Senhor está trazendo restauração, porque dias passaram, dias vieram, mas o Senhor chegou o momento dele levantar o profeta. Ele chegou o momento de trazer à memória a palavra que foi liberada sobre você. Ele manda eu te dizer: a palavra já está sobre você, a palavra já está sobre a tua vida. Os dias se passaram e o dia chegou, o momento do concerto do Senhor, o momento de edificar novamente, e a esperança está voltando aí dentro. Dias melhores virão, dias de concerto virão. Jeremias está dizendo: eu me recordei, eu me recordei. Ele liberou a palavra que os dias viriam, então estou trazendo sobre a minha mente. E é tão lindo quando a gente lembra o que o Senhor liberou. E Ele vai dizer: eu estou trazendo a memória, eu estou me recordando. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias não têm fim. São novas a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Eu vim aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida, dizendo: você veio chorando até aqui, mas na cada manhã haverá um novo sorriso reservado sobre você. A cada manhã haverá um novo sorriso, um novo cantar, uma nova palavra, um novo momento sobre a tua vida, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir toda a palavra. E Jeremias continua dizendo: a minha porção é o Senhor, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto,
esperarei nele. Você está disposto a esperar no Senhor? Jeremias liberou a palavra. Jeremias foi uma voz profética. Mas tudo que o Senhor fala, Ele cumpre. E eu termino aqui. Tudo aquilo que Jeremias profetizou se cumpriu no Salmos de número 126. É o mesmo texto. O povo que estava agora 70 anos sendo cativo, agora o texto vai dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. 70 anos cativo e estão achando que é sonho. Ei, não é sonho, é realidade que o Senhor está fazendo sobre a tua vida. Não é sonho, é realidade. E vai dizer: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um novo cântico. Então diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E nós declarávamos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Está preparado para cantar? Está preparado para declarar? Grandes coisas fez o Senhor por nós, porque uma voz profética foi liberada, uma palavra profética foi liberada, e o Senhor está trazendo um novo sorriso, enchendo a boca de cântico, porque Ele é fiel, a fidelidade dEle não tem fim, o Senhor é fiel. Fica de pé comigo. Ah, Senhor, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, como as correntes do sul. Aí você fala assim: o que tem a ver corrente do sul? Está falando do deserto de Negueb, um dos desertos mais secos. Só que quando Deus quer fazer, Ele faz. O deserto é árido, o deserto é seco. E o povo está se comparando ao deserto. E eles estão dizendo: Senhor, nós estamos voltando vazios, sem nada, mas nós estamos regressando porque a Tua palavra foi fiel. E eles estão se comparando às correntes do sul, porque acontece um fenômeno natural. Porque esse deserto fica entre montanhas. À noite, a temperatura cai e a neve sobre as montanhas. Quando o dia amanhece, a neve derrete e as correntes vão descendo sobre o deserto. E aonde não tinha vida, começa a ter vida de novo. Eu vou repetir porque é lindo sobre a tua vida. Aonde era terra seca, começa a ter vegetação. Aonde não tinha vida, começa a ter vida. O Senhor me trouxe aqui para dizer que a palavra já está sobre você, mas nessa noite Ele está derramando água sobre a tua vida, está derramando algo novo sobre você. Vai voltar a viver, vai voltar a cantar, vai voltar a pregar, vai voltar a ter alegria de novo, porque o Senhor chegou sobre a tua vida, o Senhor chegou sobre a tua casa, o Senhor chegou sobre o teu ministério. Vai voltar a ter vida de novo, assim diz o Senhor nessa noite. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: posso orar por você?